Olá, estamos começando mais um Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com. E hoje nós vamos conversar sobre as leis trabalhistas, né? Todo mundo aí tem muita dúvida, muitos trabalhadores têm dúvidas, temos perguntas de internauta para responder e temos muita coisa para falar. Nesse ano entraram em vigor algumas novas regras de algumas leis trabalhistas. E quem vai falar sobre essas mudanças e também sobre as leis trabalhistas e tirar as dúvidas de quem mandou pergunta para a gente é o advogado, Dr. Luiz Carlos de Oliveira. Dr. Luiz, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez para conversar com a gente, para tirar as dúvidas dos nossos leitores. O prazer, Alessandra, prazer a galera do Aqui Pode. Muito bom estar aqui. Sabe que eu adoro vir aqui, né? Adoro falar com essa galera boa, aqui, um ambiente confortável e que traz muita informação para as pessoas. Então, assim, a nossa função aqui é bater um bate-papo, não é dar consulta, mas é só mostrar para os trabalhadores e trabalhadoras aquilo que mudou, aquilo que eles têm direito, aquilo que eles podem reivindicar, quando deve procurar um advogado, alguém da sua confiança. Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje. E é tão um bate-papo que ele nem sabia o que ele vinha fazer aqui hoje. Ele foi convidado para participar do podcast, o tema era uma surpresa para ele. Mas é isso, vamos desembolando. Mas quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente tira de letra. Doutor Luiz Carlos, eu queria que o senhor me falasse dessas mudanças. Quais as mudanças? Foram algumas, poucas mudanças que tiveram, mas algumas que já refletem nos trabalhadores, né? A verdade é o seguinte, nós tivemos uma grande reforma trabalhista no ano de 2017, né? Uma reforma que mexeu muito com a vida dos trabalhadores do modo geral, principalmente aqueles trabalhadores que tinham alguns direitos negligenciados pelo empregador e que foi lhe dificultado buscar esse direito na Justiça do Trabalho por conta da chamada sucumbência recíproca. Antes da reforma de 2017, os trabalhadores e trabalhadoras poderiam buscar a Justiça do Trabalho e se eles perdessem a ação, quer dizer, não conseguissem provar o seu direito naquela reclamação trabalhista, eles não pagariam custas processuais nem honorários sucumbenciais se estivessem sido agraciados pela assistência judiciária gratuita. Com a reforma de 2017, isso muda, né? Então, e não obstante de um empregado ter sido contemplado pela assistência judiciária gratuita, se ele perdesse uma reclamação trabalhista, ele pagaria a sucumbência e especialmente os honorários sucumbenciais do advogado da parte vencedora, quer dizer, da reclamada. Isso limitou muito os trabalhadores de buscar o seu direito na Justiça do Trabalho, né? O STF veio e resolveu essa questão, né? Pacificou essa questão, mudou o artigo, tornou inconstitucional o artigo da CLT, e aí os trabalhadores voltaram a buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho. Então, para mim, a principal mudança lá naquela época, falando de 6 anos atrás, mas que teve um reflexo muito grande, tanto que a Justiça do Trabalho em Cachoeiro, que trabalhava com 4, 5 mil processos, passou para 2. Lá em Guarapari, trabalhava com 3, 4 mil processos, passou para 600 processos nas 2 varas do trabalho. E não é porque o trabalhador deixou de ter direito, não. Porque ele ficou preocupado de que, se ele, por acaso, não que ele não tivesse direito, que ele não conseguisse provar o seu direito, ele teria que pagar, além de não receber aquilo que ele entende devido, ele teria que pagar a outra parte, quer dizer, que seria pagar a parte contrária. De lá para cá, nós tivemos algumas mudanças. Uma das mudanças substanciais que nós tivemos, importante, foi uma mudança do acesso ao seguro-desemprego, né? Porque, assim, o que acontecia anteriormente, eu acho que essa mudança foi muito positiva, foi muito importante. Porque o que acontecia anteriormente? O sujeito ia pulando de emprego em emprego, né? Ficava 3 meses no emprego, saía, recebia seguro, entrava no outro, saía, recebia seguro, entrava no outro, saía, recebia seguro, e era uma forma dele fraudar, junto com o próprio empregador, né? Dele fraudar esse ambiente de trabalho, né? Fraudar esse ambiente de trabalho e fraudar esse direito. Então, muitos empregadores faziam isso, né? Vou te mandar embora aqui, a gente faz um acordo, você me devolve o fundo de garantia, me devolve a multa, né? Mas você vai receber o seguro e isso vai continuar trabalhando para mim, enfim. Isso acabou, né? Então, o empregador, para ele poder acessar, por exemplo, agora, primeiro seguro-desemprego dele, tem que trabalhar dentro de 18 meses, ter trabalhado pelo menos 12 na mesma empresa. Está 12 meses empregado para ele acessar a primeira parcela do seguro-desemprego, que aí ele vai receber 4 parcelas, se tiver de 12 a 23 meses. Para ele fazer o segundo acesso, a segunda solicitação, ele vai ter que ter no mínimo 9 meses. Então, já tem que trabalhar de 18, 12,
e depois, para fazer o segundo acesso, no mínimo 9. E assim sucessivamente. Ele vai receber também 4 parcelas. Então, assim, o que isso fez? Fez que reduziu substancialmente a fraude nesse ambiente, né, que era muito propício de fraude e que não era uma fraude só do empregado, mas principalmente do empregador. Porque ele demitiu o sujeito, o cara acessava o seguro-desemprego, ele ficava sem recolher fundo de garantia da parte da empresa, sem recolher INSS, quer dizer, sem recolher uma série de contribuições e ficava sempre em débito com os cofres públicos e o empregado sem estar protegido pela Previdência Social e pelo ambiente, pelo mundo do trabalho. Agora, um exemplo. Eu estou há um ano na empresa, nunca recebi seguro-desemprego anteriormente, estou saindo agora. Sim. Eu tenho direito ao seguro de quanto tempo? Se você tiver, você direito a 4 parcelas de seguro-desemprego. Eu nunca saquei e eu trabalhei um ano na empresa. Não, você trabalhou um ano. Se você trabalhou um ano, você tem que ter trabalhado dentro de 18 meses, um ano seguido, na mesma empresa. Você vai acessar 4 parcelas de seguro-desemprego. Você vai ter que receber 4 parcelas de seguro-desemprego. Isso diminuiu, porque eram 6, né, anteriormente. O limite total eram 6. Hoje o limite total é 5, são 5 parcelas. Quem que recebe 5? Quem recebe 5 parcelas são aqueles trabalhadores que têm mais de 24 meses na empresa. 24 meses de carteira assinada. Tá. Quem tem mais de 24 meses de carteira assinada recebe 5 parcelas de seguro-desemprego. Esse recebe 5 parcelas. E que equivale, tem uma média aritmética que eles contam lá, que é em torno de 80% das maiores contribuições do empregado, que dá um limite de R$2.700 e poucos hoje. Então, não é também o valor do salário. Às vezes o cara ganha R$10 mil, acha que vai receber isso de seguro-desemprego. Não. Então, nenhum funcionário com 6 meses consegue mais receber seguro? Nenhum empregado com 6 meses de carteira anotada não vai receber seguro-desemprego. Esse empregado não receberá seguro-desemprego se tiver só 6 meses de carteira anotada. Agora, o que teve mudança também no FGTS ou a regra continua a mesma do FGTS de recolhimento? O FGTS mudou umas regrinhas, né? Porque tinha o lance do saque aniversário, o cara que fazia o saque aniversário depois não poderia sacar o fundo de garantia quando era demitido. Né? O governo federal agora apresenta um projeto de lei, né, para quem... e aí eu te confesso que eu não sei se foi implementado já, mas tem um projeto de que, para quem fez o saque aniversário, pode passar também a sacar o seu FGTS. Porque quem fez o saque aniversário só sacaria a multa do FGTS, não sacaria o FGTS integral, o valor que está depositado na sua conta vinculada. Então, a regra que foi feita foi o saque aniversário. Foi bom para um lado, mas foi ruim para outro o saque aniversário, porque as pessoas sacavam o fundo de garantia, mas quando se fosse desligado do emprego, ele não sacaria mais, a não ser naquelas condições que a lei já determina, né? Doença grave, moradia, enchente, calamidade pública, esses sacam independente do saque aniversário, entendeu? Mas a mudança que teve foi essa acerca do saque aniversário, mas que teve uma nova mudança agora, que as pessoas, que o governo está retornando uma regra anterior, que não obstante ao saque aniversário, as pessoas também podem sacar o fundo de garantia quando forem dispensar sem justo motivo. Mas isso já está em vigor, não? É só ainda um projeto que se apresentado? Ainda não estava em vigor. Ainda não estava em vigor, não. Agora, doutor Luiz, voltando um pouquinho nessa do seguro-desemprego, quando a pessoa faz o acordo na empresa, eu estou saindo, não quero mais continuar, mas eu propus a minha empresa fazer um acordo comigo. Essa pessoa tem direito a seguro-desemprego? Há alguma ocasião em que essa pessoa ela pode ter direito a esse seguro-desemprego ou não? Olha só, primeiro precisa saber em qual ambiente esse acordo está sendo feito. Né? Eu sugiro, primeiro, que qualquer acordo entre patrão e empregado precisa ser homologado pela Justiça do Trabalho. Qualquer acordo desse. Né? Porque, assim, primeiro protege o empregado e especialmente protege o empregador. Né? Porque, por mais que o acordo tenha validade entre as partes, por mais que a CLT, a reforma trabalhista, previu o acordo individual, previu o sindicato fazer uma negociação só com uma empresa, previu o empregador negociar só com aquele empregado, mas eu acho que qualquer acordo que eles façam tem que ser homologado pelo Justiça do Trabalho. E aí os termos desse acordo é o que vai prevalecer entre as partes. Se as partes entenderem que nesse acordo ele vai ter acesso ao seguro-desemprego, vai acessar o seguro-desemprego. Via de regra, tem um fundamento na CLT que o sujeito recebe só metade do fundo de garantia, né, metade da multa do FGTS, não recebe todas as parcelas do seguro-desemprego que ele teria direito, não recebe todas as parcelas de férias, mas enfim, isso vai ficar naquele ambiente
aquele ambiente que as partes acordaram, desde que não abram mão dos seus direitos e garantias fundamentais. Então, o cara não pode abrir mão das férias, o cara não pode abrir mão do 13º, né? Mas ele pode abrir mão de algumas outras parcelas, e aí isso precisa ser homologado. Eu sugiro sempre que seja homologado pela Justiça do Trabalho. Agora, falando em férias, teve alguma mudança também nas férias, na questão das férias do trabalhador? Assim, sobre as férias, assim, a regra das férias é aquela regra básica de que você tem, a empresa tem até 11 meses após o período aquisitivo para te dar as férias. Então, se você entrou no dia 1º de janeiro para trabalhar de 2023, a empresa tem até 31 de dezembro de 2024 para te dar as férias. Flávio, né? suas férias estão suspensas. Para conceder seu período aquisitivo. Então, a empresa tem isso para te conceder as férias. Se você for casado com alguém do mesmo ambiente de trabalho, você tem direito a tirar férias no mesmo período. Uma coisa, eu vou voltar aqui para a pergunta. Eu queria saber o que mudou nas férias em dobro. E o que são essas férias em dobro? Porque são perguntas que as pessoas têm feito muito no Google e é uma pergunta que eu também queria saber. Férias em dobro, né? O que é férias em dobro? A empresa, como eu disse anteriormente, a empresa tem 11 meses após o período aquisitivo para lhe conceder as férias. 11 meses. Ponto. Se ela não conceder essas férias de 11 meses e vencer 2, essa é em dobro. Essa é em dobro. Então, os valores que você tem que receber têm que ser efetivamente dobrados. Né? O que é as férias? Né? As férias vêm acrescida de 1/3 constitucional. Então, se você ganha R$3.000, você tem, além dos R$3.000, mais 1/3 de férias. Quer dizer, mais R$1.000 de férias seria esse o valor para você receber, R$4.000. Se você deixou vencer 2 férias, você passa a receber as férias em dobro. Se vencer 3, essa terceira também em dobro. Não pode deixar vencer 4 férias. Aí você perde uma. Então, essa é uma regra. Então, as férias em dobro é o quê? O trabalhador perde? Perde uma. Ele não pode deixar vencer, ele tem que pedir as férias. Ele tem que pedir as férias, a não ser que ele não pediu. Ele pedir as férias. E o empregador tem que avisar 30 dias antes. Né? Então, você tem um comunicado de férias. Né? Porque você não pode ser pego de surpresa assim, amanhã, Alessandro, você está de férias amanhã. Se você não se planejou, você não se organizou, o seu marido não está de férias, os seus filhos estão todos estudando e você vai tirar férias. Não que essa seja uma regra, eu tirar férias com meu marido, se for de empresas diferentes. Se for de empresas iguais, tem um direito, desse trabalhador e dessa trabalhadora. Mas você precisa minimamente se planejar para você ter acesso às férias. Entendeu? Então, o empregador tem que comunicar antes as férias, e as férias em dobro é quando o empregador deixa vencer 2 férias em diante, essa segunda-feira tem que ser paga em dobro. Nesse caso, a empresa, se deixar vencer essas férias, ela é punida de alguma maneira? Bom, pode sofrer uma penalidade do Ministério, uma fiscalização do Ministério do Trabalho, por exemplo, sofrer as sanções administrativas. Na verdade, então, quem perde é só o trabalhador, né? Que ele perdeu aquelas férias ali. Quando a gente fala que ele perdeu, ele não recebe também. Ele perdeu se ele deixa vencer as 3 férias. Então, mas aí ele perde de não receber e de não poder tirar. Férias. Não receber as férias. Ele perde de não receber e não poder tirar. Né? Pelo menos é o que está na lei. Entendeu? Mas a empresa, se ela sofreu uma fiscalização do Ministério do Trabalho e o Ministério for olhar as documentações, a ficha funcional do empregado, ele vai identificar algumas coisas ali. Por exemplo, recolhimento de FGTS, recolhimento de pagamento de férias, e aí essa empresa vai sofrer uma penalidade, vai sofrer multa, sanção administrativa, com certeza. Agora, o senhor estava falando um pouquinho antes que essas leis, elas acabaram muito com essa questão da fraude que ocorria do seguro-desemprego. Mas o que isso também refletiu na questão de demissão dos trabalhadores? Porque quando alguém está pedindo seguro-desemprego, ele também está pedindo demissão. E toda vez que um funcionário pede demissão, a empresa ela tem que fazer toda aquela conta para ele poder ser mandado embora. Sim. Isso também refletiu nesse número de demissões? A gente sentiu que isso mudou no país? Assim, o que a gente percebeu com essa mudança no seguro-desemprego, quer dizer, com essa história de trabalho 3 meses, fico 3 meses de seguro, você reduziu a quantidade de fraude. Na verdade, você diminuiu a quantidade de fraude. O governo federal passou a gastar menos dinheiro com seguro-desemprego do que realmente gastaria. Porque você percebe que só as pessoas que efetivamente estão desempregadas que passaram a receber seguro-desemprego. Antes era uma festa. Né? Inclusive, tinha uma história que o patrão gostava muito de falar também, que o empregado não quer ficar
trabalhando de carteira assinada, não, porque ele prefere receber o seguro-desemprego e receber um salário, recebe 2 salários, é bom para você, porque é isso que era vendido para o empregado. E para o empregado, por sua vez, também, ele ganha mal, o cara ganha um salário mínimo por mês, R$ 1.320, né? Aí ele faz constrói essa relação com o empregador para receber durante 3 meses R$ 2.640. Para ele é uma vida. Para ele é muita coisa, entendeu? Então, assim, o que aconteceu, na verdade, foi que o governo federal passou a gastar menos dinheiro, entendeu? Com esse benefício e zerou não, né? Diminuiu substancialmente a quantidade de fraude com relação a esse benefício dos trabalhadores. Agora, com toda essa dificuldade para dar entrada no seguro, que a gente já sabe, que o senhor já explicou, que tem que ter no mínimo 12 meses, é melhor para o colaborador hoje pedir conta ou ele fazer um acordo com essas novas regras? Primeiro, só recebe seguro-desemprego quem é dispensado sem justa causa. O trabalhador que pede conta da empresa, ele não recebe seguro-desemprego. Né? Pelo contrário, inclusive, se ele pedir conta e não pagar o aviso prévio, por exemplo, a empresa pode descontar, ele não saca multa do FGTS, não saca o FGTS, se ele não trabalhar o aviso, pode descontar o aviso, enfim. Então, com relação à forma de dispensa dele, se é por pedido de dispensa ou por dispensa sem justa causa, tem diferenças gigantes aqui. Esse que pediu conta, ele pede conta. Pronto. Vai receber o saldo de salário do mês, pediu conta hoje. Hoje é dia 5, 6. Vai receber o saldo de salário do mês dele, botar no bolso, 5, 6 dias de trabalho. Vai receber, nós estamos no mês 11, já, fundo grande, o 13º já foi pago a metade, então vai receber só a metade do 13º. Se ele foi contratado no mês de junho e as férias já foram pagas, vai receber só 6 meses de férias com terço, então ele vai receber só isso. Se ele foi dispensado, vai receber isso, mais a multa do fundo de garantia, 40%, mais as guias para acessar o seguro-desemprego se tiver mais de 12 meses na empresa. Né? Se ele fizer um acordo, como eu falei anteriormente, isso tem que estar na regra que ambos construíram nesse acordo, empregado e empregador. Sempre dizendo o seguinte, para mim, qualquer acordo celebrado entre empregado e empregador precisa juntar uma petição conjunta à Justiça do Trabalho e pedir a homologação do acordo. Acho que é fundamental para ambas as partes. Mas aí o funcionário ele pode procurar a empresa e pedir a empresa para fazer esse acordo. Sim, na Justiça? Pode. Pedir homologação. Eu vou mais longe, assim. Para mim, qualquer acordo, ele precisa procurar o sindicato dele, que eu acho que precisa... no Brasil, foi muito tempo demonizada a figura do sindicato de empregado. Né? Mas eu preciso dizer, claro, aqui, que todas as empresas empregadoras têm um sindicato de empregador. Todos. E são um dos maiores que tem no país. Todos. Né? O sindicato que mais arrecada no país são os metalúrgicos de São Paulo, das empresas de metalúrgicos de São Paulo, as montadoras de carro, todas essas têm sindicato de empregador. Então, eu acho que qualquer coisa que envolva o trabalhador precisa procurar o sindicato dele, pedir uma orientação ao sindicato dele, fazer esse acordo lá no sindicato dele, e junto com o sindicato homologa esse acordo e leva o Justiça do Trabalho para homologar. Eu acho que é o melhor caminho para o trabalhador, porque ali, por mais que ele tenha convicção que não está sendo lesado, ele vai ter uma segurança que não está sendo lesado. Ele vai estar sendo aconselhado, olha, isso aqui não é bom para você, isso aqui é bom para você. Você quer fazer assim mesmo? Quero fazer. Então tá bom, então vamos homologar para você isso aqui. Então eu acho que a melhor coisa para ele fazer, independente da modalidade que ele quer fazer para sair da empresa, é procurar o sindicato de classe, procurar o sindicato da sua categoria e propor fazer um acordo lá no seu sindicato e, posteriormente, pedir a homologação desse acordo na Justiça do Trabalho. Isso também está resguardando, né, o colaborador de que as suas leis estão sendo cumpridas, né? Que a lei está sendo cumprida. Olha, assim, Alessandro, com certeza, porque assim, o trabalhador, muitas vezes, ele não sabe, por exemplo, que nós temos lá um instrumento chamado Convenção Coletiva de Trabalho. Né? E na convenção dele tem tanta coisa que é benefício para ele, né? Às vezes ele tem um ticket de alimentação um pouco maior. Às vezes ele tem, por exemplo, o Vale Transporte. Eu posso descontar 8% do empregado. Mas a convenção fala que é só 5%. Não é? Eu ganhei 3%. E ele não sabe disso. Aí no acordo, isso passa. Né? Você tem convenções, por exemplo, quanto são as parcelas de seguro-desemprego? O limite máximo é 5%. Tá, beleza, mas o empregador paga mais uma em caso de demissão. Tá. Isso pode estar na convenção. Né? O cara tem auxílio creche. Mulher ganhou neném, né? E a empresa, depois que ela volta para o trabalho, ele tem mais 2 anos e meio, 3 anos de um salário mínimo, por exemplo, de meio salário, por exemplo. Então, isso tem um tal da cesta de serviço agora. Né? Ganhou neném, tem uma cesta lá que vem com fralda, enfim, comerciário tem muito isso, padaria tem isso, enfim.
Então, procurar o sindicato é fundamental para esses direitos estarem resguardados quando você for sair da empresa por qualquer motivo, ou pedir dispensa por esse motivo, ou pedir dispensa ou dispensa sem justa causa, ou por acordo individual que você fez com o seu empregador. Agora, doutor Luiz, a gente tem pergunta aqui dos nossos internautas que mandaram pra gente. A Raira Almeida, ela mandou uma pra gente que se a carteira dela tá assinada com cargo, mas na verdade não corresponde ao trabalho dela. O que fazer nesse caso? Desvio de função, né? Desvio de função. Assim, quando você é assinada por um cargo, você está a carteira assinada como auxiliar de serviços gerais, vamos falar de caso concreto, e você trabalha de recepcionista. É o que acontece muito, né? Em algumas empresas pequenas principalmente, acontece muito isso. Você tem o direito de receber o salário do cargo maior. Então, é um direito seu. Então, você está no desvio de função. Mas quando você exerce as duas funções, então, no caso da Raida, né? Raira. Da Raira, se você... sua carteira está assinada por um cargo, você exerce outro cargo, e esse outro cargo, o salário é maior do que esse aqui, você tem direito de receber o salário desse cargo maior aqui. Um direito seu. E pedir, inclusive, a reclassificação da sua carteira, porque isso é importante, né? Você quer ver? Acontece muito isso nesses fast foods, né? A menina é caixa o tempo inteiro. Caixa. Mas ela está lá como chapeira. Mas a gente sabe que a função de caixa é uma função de muita confiança, né? E para o currículo dela, como caixa nos supermercados, por exemplo, para ela é muito melhor estar como caixa na carteira dela do que estar como chapeira se ela for buscar um emprego nas grandes redes de supermercado, por exemplo. Porque ela já tem experiência de caixa, conhece quebra de caixa, conhece as regras daquela função, né? Então, assim, isso acontece muito. Então, além de você acessar o salário maior aqui, você também tem o direito de pedir a reclassificação da sua carteira para a função que você realmente exerce. Agora, se você, dentro da mesma metodologia, se você acumula as funções, né? Eu exerço a função de auxiliar de serviços gerais e de recepcionista, então eu chego, limpo o escritório inteiro e cuido disso tudo, da clínica, e depois que eu vou lá, vou atender o telefone e fico ali marcando consulta, e depois eu vou limpar de novo, então você acumula a função. Quando você acumula essas duas funções, a gente tem um ambiente do plus salarial. Eu não vou receber os dois salários, não. Vou receber o meu salário maior, mas até 40% do salário inferior. Então, o salário de recepcionista é 2.000, o salário de auxiliares gerais é 1.320. Então, vou pegar aqui 40% desse valor aqui, que vai dar R$600, e botar aqui em cima para pagar o salário mensalmente. Inclusive com todos os reflexos, de férias, de 13º, de FGTS, de recolhimento previdenciário, que se influencia lá na sua aposentadoria lá na frente. E ele entra como no contra-cheque? Essa parte? Plus salarial. Ah, entra como plus salarial. Mas que os empregadores nunca pagam. Eles nunca fazem. Só na justiça. Não tem. Porque se o cara quisesse fazer, ele pagava um salário maior. Ele não paga. Ele não paga. O que eles costumam fazer, que é um erro assim, tremendo, é pagar o por fora, né? Oh, não, você aqui é pouquinha coisa aqui na recepção, ou na limpeza, pouca coisa para fazer, vou te dar aí mais R$300 por fora. É um erro. Porque esse por fora depois vai ter, quando esse empregado for à justiça, porque eu aprendi um negócio, gente. Porque, na verdade, o patrão não tem como nem provar que estava pagando fora se estava. Não, é o contrário, o empregado sempre tem como provar. Sempre tem como provar. Todo mês, no dia 5, eu deposito R$300 na minha conta. Todo mês, sagrado, religiosamente. Né? Eu pego um extrato do meu cliente, os últimos 5 anos que ele trabalhou na empresa, os 2 anos da empresa, ele recebe no 5º dia, ele recebe sempre dia 10, e no dia 11 tem mais 300 de depósito. Feito por ele trabalhador mesmo. Olha, esses 300 aqui, que ele me pagava em dinheiro, eu botava na minha conta. Então, fiz a prova. E é claro que tem outros elementos de prova também, que o cara pode contestar, enfim. Então, assim, o empregador nunca paga por fora, paga só por dentro. Porque lá na frente vai custar caro isso, né? Porque isso tem reflexo de férias, fundo de garantia, 13º, contribuição previdenciária, multa por fraude, dano moral. Então, o empregado vai ter acesso a esse direito, com certeza esse empregador vai ser condenado a pagar a esse empregado esses direitos que ele pagou por fora.
Então, eu aconselho não pagar. Eu tenho outra pergunta da Raira aqui, que ela fez duas. A segunda é: qual a carga horária que é cobrada noturno e se é obrigatório? Assim, ó, a hora noturna não é do tamanho da hora diurna. Começa assim, né? Então, quem trabalha à noite, na área de saúde é mais fácil porque ele entra, via de regra, 12 por 36. Então, ele entra na empresa 7 e sai às 7. No setor da indústria, ainda tem uma escala que gira rodando, né? De 8 em 8, né? Então, 6, 14, 22, 6. Então, de 6 a 14, 14, 22, 22 a 6. Né? Essa hora noturna, a hora diurna tem 60 minutos. A hora noturna tem 52 minutos e 30 segundos. Ela é menor. É menor, a partir das 10 horas da noite. Então, como ela é menor, todo mundo que trabalha à noite tem direito a 1 hora extra. Todo empregado que trabalha a noite inteira, tipo, vamos falar da conta que é mais fácil, que é o vigia, que é do 36, que é o pessoal da saúde, enfim. Se ele trabalha à noite, ele tem 1 hora extraordinária, porque a hora noturna ela é menor do que a hora diurna. E, para além disso, constitucionalmente falando, está lá na Constituição Federal, que ela tem direito ainda a 20% de adicional noturno. Então, além das horas extra noturnas, que pode ser pago no mínimo com 50%, ela goza também de mais 20% de adicional noturno. E como é que é feita essa conta? O cara que trabalha à noite numa escala de 12 para 36, ele faz 105 horas noturnas, porque eu conto ela de 10 horas em diante. Né? Dessas 105 horas noturnas, eu vejo quanto esse cara ganha por hora e aplico 20%. Então, eu acrescento 20% a mais aqui na conta dele. Então, hora noturna tem 52 minutos e 30 segundos. Todo mundo que trabalha à noite, a partir das 10 horas até as 6 da manhã, goza do direito de 1 hora extraordinária, além de gozar do direito constitucional do adicional noturno de no mínimo 20%. É sempre obrigatório. Sempre, isso é obrigação. Sim, não, porque isso é constitucional. Mais do que está na Constituição Federal. O adicional noturno está na Constituição Federal. Né? E a hora noturna menor, ela está na lei. A hora noturna é menor do que a hora diurna, então logo, se você não recebe, você trabalhou mais, você deu mais uma hora para o empregador. Como que essa hora é contada? Aqueles pontos eletrônicos, a contagem dessa hora menor é feita direta nele? Não. Aí não é, pior que não é, né? Porque aparentemente é tudo 60 minutos, né? Se você olhar no seu relógio, é 60 minutos. Sim, mas a hora noturna. Assim, aí eu te confesso que o legislador e o cientista, né, constataram que, como a hora noturna ela é menor, esse cara que trabalha a noite inteira trabalha 1 hora a mais para a empresa. Mas se você olhar no cartão de ponto, tá ali. Tá. Na verdade, ela não é computada. Não é computada, exatamente. Tá, não é computada. Ela não aparece ali. Ela não aparece ali, entendeu? Entendi. Mas ela está lá. Né? 90% das convenções coletivas de trabalho estão previstas 1 hora extra noturna para quem trabalha à noite. 90% delas. E o adicional noturno está na lei. E a gente mora numa cidade que tem muitas empresas de mármore, a gente sabe que essas empresas não param, né? A gente tem indústrias aí também que não param à noite. Então, geralmente, esse adicional noturno ele vai para esses trabalhadores. Esses trabalhadores, né? A gente chama de trabalho de turno ininterruptos, né? Que são os trabalhadores da indústria na nossa região, o pessoal do mármore e granito, área de saúde do modo geral. Né? Essas empresas não param nunca. Que, inclusive, tem uma discussão, né, para esses trabalhadores sobre a carga horária, inclusive, né? Que é como a empresa que você trabalha, a sua jornada é turno ininterrupto, então a sua jornada não é 44 horas semanais, nem 8 horas diárias, sim 6. Né? Então, essa é uma discussão que está por aí. Então a carga horária semanal não seria 40 horas. Não seria 44, que é 44, legal. Seriam 36. 36 horas. Porque, obrigatoriamente, você tem que ter o descanso aos domingos, ou aos sábados, uma vez por semana. Mas é uma discussão que está posta. Ainda não pacificou isso ainda, né? Especialmente na área de saúde, né? Que a gente milita muito, não pacificou essa questão da jornada de trabalho desse profissional, não. Os trabalhadores de turno ininterrupto. Não está pacificado ainda, mas já é uma luta antiga dos trabalhadores e trabalhadoras que conseguiram estabelecer, no mínimo, a jornada de 12 por 36. E essas horas extras noturnas e garantir que se pague o adicional noturno, que as empresas também não pagavam até algum tempo atrás, inclusive. A gente tem outra pergunta aqui agora, é da Fernanda Souza. Ela trabalhou em uma empresa por 6 meses sem carteira assinada. Logo depois assinaram, mas assinaram ela retroativo com 2 meses.
Ou seja, ela perdeu 4 meses. O que ela faz nesse caso? Fernanda, a primeira coisa que você fazer é procurar o sindicato. Eu não consigo falar de outro lugar para você procurar. Ou o Ministério do Trabalho, porque você tem direito a esses 4 meses. E aí, gente, eu falo assim, olha, como que 4 meses faz a diferença? Mas faz muita diferença. Aí a carteira já foi assinada, mas pode ser retificada. Pode ser retificada. Vai lá nas anotações gerais, que não pode rasurar a carteira de trabalho. Vai dar anotação. Hoje é a carteira digital também. Então, você vai na carteira digital, faz uma anotação lá e você ratifica a carteira de trabalho dela e você retroage a data da contratação. Porque assim, olha, eu falo muito isso. Né? A gente trabalha muito lá no escritório com a aposentadoria especial. Né? A regra de até 2019. Quanto colega, trabalhador e trabalhadora que não aposentou especial em 2019, quer dizer, até novembro de 2019, porque faltou 20 dias. E aí ele entrou na regra nova. E a regra nova é muito prejudicial aos trabalhadores segurados. Muito prejudicial. Porque até 2019, só para falar dos 4 meses dela aqui, como é que faz falta? Até 2019, você aposentava quem era especial. Quem é especial na nossa região aqui? A grande maioria dos trabalhadores do mármore granito são especial. Por conta de poeira, ruído, graxa e umidade. Então, a grande maioria são especiais, a grande maioria deles. E os profissionais da área de saúde, do modo geral. Do pessoal da higienização aos médicos, também são especiais. Aí, até 2019, você aposentava com 25 anos e ponto. Então, você tinha 43 anos de idade. Quer dizer, estou falando de quem entra no hospital com 18. A maioria é assim. E com 43 tem 25. Você aposentava integral, sem regra. Sem regra de transição, sem regra de ponto, era integral sob benefício previdenciário. Aí essa colega que deixou os 4 meses, faltou para ela 2 meses, 15 dias. Teve um que faltou 6 dias. Aí fica lá desesperada, aí tentando achar um mês. Esse dia nós achamos uma lá. Ela tinha perdido a carteira e a carteira digital dela não aparecia. Ela tinha 3 meses e uns quebradinhos na Itapuã. E era especial Itapuã. Conseguimos salvar ela. Faltava para ela 20 e poucos dias. Então, assim, 4 meses faz muita falta lá na frente. Não faz falta. Mês faz, né? Quando você é jovem, você nem pensa, não. E o discurso é assim, não vou aposentar mais mesmo. Não, vai aposentar. Porque no Brasil, o direito trabalhista ele é garantista também. Né? Então, você vai aposentar. Por mais que a regra não seja aquela que você deseja, você vai aposentar-se. E lá na frente, esses 4 meses faz muita falta para quem trabalha muito igual ao brasileiro. Né? Eu digo assim, só fugindo um pouco do tema, mas no mesmo caminho, e eu sempre falei isso aqui com você, Alessandra, tem-se uma mania no Brasil de falar que o brasileiro aposenta cedo. Empregador, então, tem mania, empresário adora falar isso. Mas só que no Brasil não se consegue perceber que o trabalhador começa cedo. Começa cedo. Eu não conheço ninguém com 60 anos de idade que tem menos que 40 de trabalho. E registrado ou não registrado. Né? Se o cara começou com, via de regra, 10, 12 anos. Uma senhora hoje com 60 anos estava no doméstico, começou a trabalhar doméstico com 12, com 13. Ninguém observava isso. Levava marmita. Né? O pessoal da Itapuã, por exemplo, né? Eu lembro disso, que eu morava lá perto. A gente levava marmita para o pessoal da Itapuã. Se não é trabalho, não. Dava um dinheirinho para levar marmita. Eu saía com 30 marmitas assim, ó, para levar para os empregados da Tupã, lá no BNH, eu morava no Caiçara. Então, assim, começa a se trabalhar muito cedo no Brasil. Por isso que a gente acessa benefício previdenciário um pouco mais cedo. Ah, mas na Europa o cara aposenta com 70 anos. Beleza, ele terminou a faculdade, ele saiu de casa com 25, 26, 28, 30. 30. Aqui com 30 já está pedindo para aposentar, porque já trabalhou tanto. Não aguenta mais carregar lata de massa, que é serviço braçal, gari. Então, assim, é serviço penoso, né? E as pessoas acham que trabalha, aposenta cedo no Brasil. Então, assim, você que trabalhou, ficou sem carteira anotada um período, não abra mão de reivindicar, junto com o sindicato, junto com o seu empregador. Aqui, anota minha carteira aqui, esse pedacinho aqui, eu preciso dele, vai me fazer falta. E vai fazer falta. Vai fazer falta para ele. Mais cedo ou mais tarde vai fazer falta. Agora, o senhor até deixou uma deixa para a minha próxima pergunta, que era exatamente sobre a aposentadoria. Porque a gente está falando aqui dessas mudanças, de novas regras, do que mudou, do que não mudou.
de que forma essas mudanças que vêm ocorrendo nas leis trabalhistas desde 2017 vão interferir na aposentadoria dos trabalhadores. O senhor acabou de dar um exemplo muito claro sobre essa questão dos 4 meses que ficaram para trás, até uma semana que ficar para trás é prejudicial. Mas até o que mais prejudica, até onde que isso pode atrapalhar na aposentadoria no futuro? Olha só, primeiro assim, né? Em 2019, no Brasil, teve uma reforma da Previdência. Foi assim... A reforma da Previdência veio só para massacrar a classe trabalhadora e os segurados. Eu sei, eu fiz as contas, eu precisava trabalhar 250 anos para aposentar. Foi aí que eu desisti da vida. Ela veio para massacrar os trabalhadores e trabalhadoras e os segurados e seguradas. Assim, tudo que a gente não queria aconteceu com a reforma da Previdência. Primeiro que esse discurso que a Previdência ela é insustentável, ela não provado por A mais B mais C mais D e mais E, né? Se os grandes devedores, que não são os trabalhadores, são as grandes corporações, quitassem com seus débitos com a Previdência, nós não estaríamos com o rombo que nós temos na Previdência. Ponto. A Previdência nossa é uma regra contributiva, todo mundo paga para todo mundo receber, então ela funciona assim. Mas assim... E quem aposenta é porque pagou isso a vida toda, né? A vida toda. Pronto. E aí, assim, as mudanças, especialmente na reforma, elas prejudicaram muito os trabalhadores e trabalhadoras. Muito. Né? Quem aposentava especial, por exemplo, com 25 anos, continua aposentando com 25 anos, ele tem 60 de idade. Então, né? Ninguém entra num hospital ou numa empresa de mármore com 35, no martelete, quicando em cima dele, e para ficar 25 anos lá. Esse cara já está trabalhando nesse ramo lá atrás. Né? A pensão por morte, que era um valor integral do salário-benefício do decúgio da pessoa que morre, hoje é 50% mais 10% por segurado. Então, você tem uma pessoa que recebia a vida inteira o teto da Previdência e a mulher dele, ou o marido, ou os filhos, vão receber metade desse valor. Receber R$ 3.500 com mais 10%. Isso, que a maioria é o salário mínimo. Isso, estou falando que está no teto. Quem é o salário mínimo vai receber no máximo um salário. Então, assim, eles fizeram uma linha de corte, né? Quem fez o cálculo atuarial, que chama isso, e assim, a grande maioria dos benefícios previdenciários agora vão ser um salário um pouquinho mais do que um salário. A grande maioria deles, por causa das regras de transição que aconteceram, por causa das formas de acessar esse benefício que aconteceram. Então, assim, foi uma das piores coisas que aconteceram para a classe trabalhadora, para a classe operária, do modo geral, nos últimos anos. Né? Foi essa, assim, bendita reforma da Previdência, que de reforma não teve nada, foi um massacre, do modo geral, para os trabalhadores. Perdeu-se muito com isso. Ontem, por exemplo, você fazia uma regra, a regra 86-96 não era uma regra razoável, né? Porque você somava a sua idade, junto o seu tempo de contribuição, então você conseguia fazer uma regra razoável. O cara com 65 anos, com mais 35 de contribuição, né? Dava ali 90 anos, ele conseguia, 96 anos, ele conseguia aposentar-se. Ele aposentava integral, né? Fazia um fator previdenciário mínimo, ele conseguia se ele ganhasse 2 salários, conseguia aposentar com 1,8 mais ou menos do salário que ele ganhava. Hoje não. Hoje você conseguir aposentar com o valor integral do que você teria direito, você tem que trabalhar até 70 anos no mínimo. Ninguém com 65, pelas regras novas, quase salvo algumas exceções raríssimas, que você vai conseguir aposentar-se com um limite do que você tem direito de receber. E detalhe, você pagou por isso. Você contribuiu por isso a sua vida inteira. Você deixou a sua vida ali, né, a vida toda ali para isso, entendeu? Então, assim, eu acho que foi uma das coisas que os últimos tempos o Congresso Nacional fez, que mais massacrou a classe operária e a classe trabalhadora, foi a reforma da Previdência. Além da reforma trabalhista, né, que lá em 2017, a reforma da Previdência de 2019 veio só para, como a gente diz no linguajar dos trabalhadores e trabalhadoras, só para fechar a tampa do caixão. Né, e tal. O governo federal tem dado sinais, e o mercado financeiro tem ficado aborrecido, os empresários também, de rever essas reformas, tanto a trabalhista, em alguns casos, e tanto da Previdência, especialmente a questão da pensão por morte e a questão da aposentadoria especial, porque não tinha sentido você aposentar especial. Mas o lobby no Congresso Nacional é muito grande para que isso não aconteça. Né? Nós torcemos, assim, os trabalhadores
através das suas bancadas, deputados, sindicatos, as centrais sindicais estão lá mobilizadas para isso, para rever alguns pontos da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, para mitigar minimamente os prejuízos que os trabalhadores tiveram ou vão continuar tendo de 2017 para cá. Que continua impactando, né, na Exatamente, verdade. diretamente. Agora, doutor Luiz, qual é a lei trabalhista mais importante para o trabalhador hoje? O salário mínimo. O salário mínimo. Por mais que a gente, pelo menos ao meu ver é isso, por mais que as pessoas, ele é muito pouco, ele não atende à Constituição Federal, né? Que o salário mínimo tem que dar para aquelas regrinhas, né? Para alimentação, saúde, bem-estar, lazer. Por mais que ele não atende a isso, 1.320 não atende a isso, mas é o que te garante o mínimo que você pode receber. Né? Porque nós temos gente hoje, vamos falar da doméstica, só para a gente falar do salário mínimo, né? Quanto nós vimos e ouvimos dizer que eu dou uma ajuda à mulher que me ajuda lá em casa. Aí dava a mulher, em dinheiro de hoje, R$500. Para a pessoa chegar na sua casa 7 da manhã, embora 7 da noite, você dá 500 conto ela. Mas ela come na minha casa, mas ela dorme. Então, assim, o salário mínimo, ele veio para garantir o mínimo existencial. O mínimo essencial. Então, para mim, a lei do salário mínimo foi para mim um grande acerto, né? Quando você consegue garantir aos trabalhadores e trabalhadoras do modo geral, e aí as domésticas entraram nessa brincadeira agora, né? Agora com a Lei Complementar 103, entraram agora nessa brincadeira, que ela garante o mínimo existencial para você. Então, para mim, o salário mínimo hoje ainda é a lei mais importante, que garante ao trabalhador e à trabalhadora o mínimo para você sobreviver. E nós estamos em 2023 com uma lei tão importante, né? São Sim. várias leis, mas Sim. a mais importante é essa. E como que a gente ainda vê notícias de trabalhador em regime de escravidão no país, né? Em pleno 2023. Isso não é impressionante, né? Como é que um país igual ao nosso você consegue ver isso? Nós temos um caso desse lá no escritório, inclusive, grande, de uma corporação internacional, inclusive, de trabalhadores. A gente chama de trabalho análogo à escravidão contemporânea, Isso. né? O nome usado pelo MPT do trabalho é esse. Assim, como que as pessoas conseguem... E detalhe, o cara que escraviza, ele acha que ele está certo. O cara está comendo, eu dou comida, eu dou dormida, eu dou uma roupinha, eu dou isso, eu dou aquilo. Cara, só para aferir lucro. É o discurso da mais-valia, né? Assim, quem ganha mais, eu quero mais, só quero mais. Mas isso, assim, não é uma... Às vezes a gente fica pensando que isso acontece longe da gente, né? Aqui no Espírito Santo acontece muito isso. Muito, muito, muito. Que noticia-se pouco, né? Na época da colheita do café e da cana-de-açúcar, especialmente, né? Essas duas culturas aqui, que são do nosso lugar, né? O trabalho análogo à escravidão, todo ano nós temos denúncias graves e trabalhadores recuperados, resgatados das fazendas aqui no estado do Espírito Santo. A gente acha que é só pelo Nordeste, ou só pelos cantão lá do Sul. Não. Aqui no Espírito Santo tem muito isso. E as pessoas e os caras não conseguiram entender que é só pagar direito do trabalhador, só dar as condições para ele. Mas por que os caras fazem isso? Porque a lei ainda é muito, muito branda com esse tipo de gente. Muito branda, mas é muito branda mesmo. A lei não dá prisão, dá multa. E todo mundo, e detalhe, tá? Os caras pagam uma facilidade tremenda. Rapidinho, parece 150, 200, 500, 1 milhão para pagar e pagar as multas e ir embora. Porque eles têm patrimônio para isso. Então, escravizam porque sabem o que estão fazendo, medem o risco. Bom, se eu cair, já tive o lucro necessário, vou pagar uma multazinha de tanto, mas o meu lucro já está aqui dentro. O cara já colheu o café todo, já pilou, enfim. Já resolveu a vida da fazenda dele. A multa é baixa? A multa é baixa. Não, compensa. Compensa para essa galera. Então, para mim, tinha que a lei ser mais severa, mais branda, da cadeia, prender. E aprender. Não é crime de menor potencial ofensivo, não. Tem que ser crime inafiançável. O cara fica preso, ele responde processo, sempre preso, nunca... tipo Maria da Penha, assim, não sai. Fica lá, agarrado. Entendeu? E hoje não é assim. Infelizmente, não é. Infelizmente. Nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã, mas a gente pode desdobrar isso em muitos temas. Em abril desse ano, a CLT completou 80 anos. Né? A gente fala tanto da conquista dos trabalhadores, a gente sabe tudo que a gente passou nos últimos anos, e o senhor acabou de falar que a reforma da Previdência
ela veio para dar uma rasteira no trabalhador, no quem quer se aposentar, mas no trabalhador em geral. A gente tem essas regras que vão mudando ano a ano, mas o senhor acabou de falar aí que muitas coisas ainda precisam ser mudadas. Eu queria que o senhor me falasse que desses 80 anos para frente, o que o Brasil ainda tem para conquistar, o que os trabalhadores ainda precisam lutar para ter melhor seus direitos? Olha, assim, primeiro eu vou te contar um caso aqui. Esses dias eu estava com um grupo de amigos, né? Eu aprendi uma frase com uma pessoa que não é meu amigo, inclusive, nós somos muito divergentes, que a gente nunca, é uma frase bíblica, dizem que é bíblica isso, a gente nunca deve esquecer dos primeiros começos. Né? E tem gente que esquece. Né? Um amigo meu, até um dia desse mesmo, até 3 anos atrás, era pescador, caixa de peixe nas costas. Tá. Só que ele, graças a Deus, estudou, trabalhou, enfim, ele montou um negócio, o negócio dele é um sucesso, está muito bem. Ele falou que é contra a CLT. A pior coisa no Brasil é a CLT. Que acaba com o empresário é a CLT. Cara, eu falei, da onde você está tirando isso, meu irmão? Porque, assim, o que salva o Brasil, na minha modesta avaliação, esse país ainda que tem uma visão escravocrata, colonialista, o que salva o Brasil é essas garantias que a CLT nos traz. Porque sem essas mínimas garantias que a CLT nos traz, o Brasil sequer exportava. Porque ele ia ficar aqui com trabalho escravo, ia ficar aqui sem proteger o meio ambiente, que agora são regras para exportação. O Brasil está aqui desse jeito. Então, assim, a CLT ela trouxe conquistas assim, gigantescas para os trabalhadores e trabalhadoras. Ela precisa ser modernizada? Eu também acredito. Nós não estamos naquele mesmo trabalho ainda, né? Aquele trabalho da fábrica, do chão de fábrica, as pessoas falam muito, do saudosista, né? Você conversa com os metalúrgicos, eles ficam encantados, falando disso. Não, acabou. Isso não é que acabou, mas isso mudou muito. Hoje o trabalho é outro. Então, ela precisa se modernizar muito. Mas o que eu tenho visto muito no direito do trabalho hoje? O trabalho digno. Né? E o que é, né? É uma discussão muito ampla isso, né? Isso está sendo os juristas, os estudiosos do direito, o ministro Godinho, por exemplo, aqui que é ministro do TST, assim, tem falado muito do trabalho digno. Né? O que é um trabalho digno? Né? Então, nós precisamos... O que eu espero da CLT para os próximos 80 anos? Que a gente efetivamente consiga fazer com que a classe trabalhadora tenha acesso a esse trabalho digno. Né? Onde o princípio constitucional básico, que está na Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, ele seja respeitado em toda a sua essência, em toda a sua vertente. Né? Desde o momento que você chega no seu ambiente de trabalho, você é acolhido e recebido por aquele ambiente, ao momento da sua dispensa, ao momento da sua aposentadoria. Né? Você chega, por exemplo, hoje num lugar que a pessoa trabalhou 40 anos, e aí, nada contra o estagiário ou estagiária, mas vem uma menina que está fazendo um estágio provisório de 2 meses e me entrega um aviso prévio. Eu dei 40 anos da minha vida naquela empresa. Com qual dignidade eu estou sendo tratado para entregar? Como é que eu fui tratado depois da minha vida inteira ser passada ali dentro? Então, assim, eu acho que o que esperar desses próximos 80 anos? Que esse trabalho digno, que a dignidade da pessoa humana prescrita na Constituição seja respeitada em toda a sua essência nesse mundo do trabalho, mas especialmente no direito do empregado. Porque a gente fala muito do mundo do trabalho, que ele é muito amplo, mas do direito do empregado, da parte hipossuficiente, da parte desprotegida, da parte que precisa de ver suas garantias, seus direitos e garantias devidamente respeitados. É isso que eu espero nos próximos 80 anos. Bom, é isso. Conversei com o Dr. Luiz Carlos de Oliveira, que tirou aqui nossas dúvidas sobre as leis trabalhistas, sobre as recentes mudanças e também tirou dúvidas aqui dos nossos leitores. E ele volta em breve, hein? Porque a gente já deixou aqui agendado para a gente falar dos direitos trabalhistas das mulheres, porque esse me despertou atenção. Eu tenho certeza que despertou a sua também. Dr. Luiz, sempre é um prazer recebê-lo aqui. Eu abro agora os microfones para suas considerações finais. Primeiro assim, Alessandra, obrigado por voltar aqui. Eu fico muito à vontade aqui. Né? Minha mulher fala assim, você gosta do microfone? Eu gosto. É bom, né? A gente bate papo, porque assim, primeiro que é divertido, segundo que é informativo, e terceiro que a gente precisa ter uma função social, que eu acho que é dos órgãos de comunicação, né?
para além de levar a informação, ele vai levar a informação de qualidade para aqueles que precisam daquela informação. Então, acho que o veículo como esse aqui, ele tem, para além de só levar informação, mas levar informação de qualidade e cumprir a sua função social, que é educar, informar e trazer a compreensão para as pessoas. Então, assim, eu estou à sua disposição, à disposição do jornal, do podcast. Para o tempo e a hora que você quiser me convidar, eu volto aqui para a gente conversar um pouco mais. Um abraço. Aí a gente explora bastante. Bom, é isso. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Até a próxima. Tchauzinho.